Ela é a doutora Roberta Fittipaldi, é pneumologista e, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, cerca de 20 milhões de brasileiros têm asma. Aí você deve estar pensando comigo, mas por que eles estão falando de asma agora, né? Quase o verão chegando, asma não ataca no inverno? Sim. Mas, segundo o Ministério da Saúde, a doença, que provoca mais de 100 mil internações por ano no SUS, mata 3 pessoas por dia no país e ataca numa primavera como essa aí, chuvosa, mudança de temperatura, assim, ó, da noite pro vinho, 4 estações num dia. Isso tudo, doutora, muito prazer em revê-la aqui, prazer, viu, doutora Roberta? Mexe com quem tem asma? Mexe. Mexe sim, porque a asma ela é uma doença inflamatória da via aérea e essa inflamação é crônica, tá? E ela, em alguns fatores de risco, principalmente a mudança de tempo, né? O tempo quente para o tempo frio, ele faz com que a inflamação aumente. E a gente está tendo muita diferença entre as temperaturas mínima e máxima, né? Sim. No mesmo dia, por exemplo, lá em São Paulo, na capital, a gente acorda com o sol e vai dormir com tempestade. Exatamente, com vento frio, né? Sim. Vento gelado. Porque você vê que às vezes você tem uma mínima de 18 e uma máxima de 30, então é muita mudança no mesmo dia. Sim, muita mudança. E o asmático sente. Além disso, outras coisas podem desencadear a asma, tipo poeira, mofo, ácaro, pólen. Então, a primavera também é uma época, não só pela mudança de tempo que a gente está vivendo, mas pelo pólen, né, da época das flores. E aí, isso desencadeia também a crise. Para não desencadear a crise, a pessoa, primeiro, precisa de um diagnóstico correto e do diagnóstico, um tratamento. Tá. A pessoa nasce asmática ou se torna asmática? Não, ela nasce asmática. Ninguém se torna asmático? Não. Existem momentos da vida onde a asma pode ser mais forte, onde ela pode ser mais intensa. Tipo, na primeira infância, até uns 7 anos de idade. Mas isso acontece logo no bebê, assim, quando... Então, a gente não diz que o bebê nasce com asma, tá? Aqueles bebês que têm infecção respiratória, bronquiolite, ficam internados e tudo, o diagnóstico de asma ainda não está fechado, porque esse pulmão ainda está em formação. Depois dos 3 anos, se o bebê continuar com as crises de chiado, de falta de ar, aí sim o diagnóstico está fechado. Quanto tempo demora? São 3 anos ou um pouco antes disso o pulmão já está formadinho? Um pouco antes já está formado, mas... segundo os critérios das sociedades mundiais, mas só para com 3 saber, anos. Curiosidade mesmo. Sim, já está formado. Mas a questão imunológica do pulmão, que é essa questão da alergia, da inflamação, ainda não está totalmente formada. E o que determina a pessoa nascer com asma? É hereditário? É um fator genético. É um fator genético. A gente sabe hoje que existem alguns genes que estão associados ao desenvolvimento da asma, porém, a gente sabe que não é só ter o gene, é ser exposto a um fator. Então, tem crianças, por exemplo, tem alguns estudos com crianças, que é um estudo já bem antigo, que mostra que criança da cidade desenvolve mais asma do que criança do campo. Mesmo os dois tendo o mesmo grau genético, né? Isso. Porque no campo ele é muito cedo, ele é exposto a alérgenos e isso causa como se fosse uma blindagem daquele pulmão. E a criança da cidade não. Eu achei que o contrário, que o da cidade é que estava... ia desenvolver mais rápido porque estava num ambiente mais agressivo, com animais, com poeira, enfim, com poluição, então, esses animais, essa coisa do campo, ela vai fazendo com que o processo imunológico, com que as defesas do pulmão, elas sejam maiores. Por isso que a criança começam a trabalhar logo cedo. Falando, já que a gente tá falando em bicho aí, animais e tal, quem é asmático não pode mesmo ter gato, é verdade isso? Depende, depende. Tem asmático, a gente faz um teste, tá? Que pode ser um teste da pele, que a gente coloca várias substâncias na pele do paciente. Uma delas é pelo de gato, pelo de cachorro. O que mais? Dá pra você citar algumas coisas aí? Barata, poeira. Ai, barata, todo mundo, não precisa ser asmático, não. Barata, pelo amor de Deus.
Outro dia apareceu uma barata e a pessoa falou, vai me dizer que você tem medo. Eu falei, não tenho medo, tenho nojo, não tenho que conviver com ela. Tem, não? Pois é. Mas, por exemplo, barata às vezes a gente não tem na nossa casa, mas trabalha em alguns lugares com caixa, com papel acumulado. A barata tá lá, a gente não tá vendo, e a pessoa quando chega no trabalho faz a crise. Meu Deus do céu, barata? Mas o que ela tem que dar? Ela solta uma substância que é uma substância alérgena. Coisinha chata, não. Não devia existir. Não devia existir. Né? E o pior é que se o mundo acabasse, elas sobreviveriam. Né? Pois é. Quem que vai sobreviver? É a barata que sobrevive, tão forte que é a danada. Agora, então, pode ser pelo de gato, poeira, você falou? Poeira, mofo, poluição também. Poluição também desencadeia a crise. A gente que mora na cidade de São Paulo, a gente vê nos dias que existem mais poluição, né, os dias mais poluídos, as pessoas acabam tendo mais crise, sim. O que fazer? A asma tem cura? Como tratar a asma? É diferente do tratamento de uma criança, uma adolescente, uma pessoa de mais idade? Então vamos ter que conviver com a asma o tempo todo, a vida toda, enquanto estivermos por aqui? Essas e outras perguntas, a doutora Roberta Fittipaldi vai responder daqui a pouquinho, que eu vou dar uma saidinha e volto. E pode responder a sua pergunta. Já mandou uma pergunta aqui pra gente? Olha, no 12997132622. Eu tô ao vivo aí, são 16h29, tá? 12997132622. Já volto, doutora. E agora eu volto aqui com a doutora Roberta Fittipaldi, que hoje está falando pra gente sobre asma. Tem perguntas aí, diretor? Então vamos colocar no vídeo, né? Para depois a gente falar aí sobre tratamento. A Gilcilene. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Aí, meu marido conta que teve asma quando criança. Porém, desde que o conheci há 27 anos, ele nunca mais teve nenhuma crise. Mas agora, desde o mês passado, anda sentindo cansaço no peito com chiado. A asma pode voltar depois de tantos anos? Eu acho que ela nem foi embora, viu? Ó, a Gilcilene Gonçalves é de Belém do Pará. Oh, que delícia, né? As mangas devem estar madurinhas aí agora, né? Belém do Pará. Abração, Claudete. Outro pra você, viu, Gia? Adorei o bolo lá. Será que é ela que faz? Ó, que bolão bonito, não, doutora? Nossa, me deu até vontade de comer bolo agora pela foto. Um beijo pra você, Gi. E aí, pode? Então, pode. Quer dizer, não foi embora? Falou, não foi embora. Ela é uma doença crônica, genética. E pode passar tantos anos bem, assim, sem crise? Pode passar tantos anos bem. A gente tem que descobrir o que está fazendo ele voltar a ter as crises. Então, pode, de repente, ser uma mudança de trabalho, uma mudança da residência, alguma atividade que ele esteja fazendo no dia a dia. Mas que, alguma coisa aconteceu. A pessoa não repara. Mas alguma coisa aconteceu que desencadeou de novo essa inflamação. Então, o ideal é procurar o médico, e aí o médico vai fazer várias perguntas, e aí sim, com alguns exames, vai começar o tratamento. Então, não tem cura? Não. Eu tenho asma. Você tem asma? Quer dizer, de vez em quando pode atacar. Sim. Não é? Vamos ver aqui a Cris Valois. Olá, boa tarde para você, Cris. Tenho 4 filhas e as mesmas fazem tratamento para asma. As 4, olha. É verdade que o asmático não pode usar qualquer expectorante? E por quê? Nós somos de Olinda e amamos você. Muito obrigada, Cris. Ela também tá com os bonequinhos lá. Olha, tem tanta gente talentosa por esse Brasil afora. Eu queria tanto conhecer esses talentos aí, viu? É Olinda, olha que coisa linda, né? Pernambucanas. Um beijo para você e para tuas meninas corajosas, hein, amiga? 4 e 4 asmáticas. 4 asmáticas, bom. Enfim, o expectorante, ele não é um tratamento contínuo da asma. Mas não pode usar, ela perguntou. Contínuo, não. Ele pode ser usado, tá? Obviamente receitado pelo médico, quando essas crianças ou quando o paciente tiver muita secreção. Mas não é tão recomendado. Por quê? Ela quer saber. Porque o mais recomendado é o tratamento com a medicação broncodilatadora. O que é isso? Então, a medicação broncodilatadora, o que é? A crise de asma, ela faz com que os brônquios, né, que são os canos que levam o ar para o pulmão, eles se contraiam. O broncodilatador, ele vai dilatar esse brônquio e permitir que o ar entre de novo normalmente no pulmão. Mas remédio, esse é o tratamento para crise. Tá. Mas normalmente é o quê? É comprimido? O que é isso? É inalação. Ah, inalação ou bombinha. Com broncodilatadores. A Gisele, boa tarde, turma! Boa tarde! Que nos alegra, nos ensina todas as tardes. Que bom, Gisele.
Qual a diferença entre asma e bronquite? Ambas podem ser tratadas e curadas para sempre? Ela é a Gisele Schmidt, de Goiânia, lá em Goiás. Beijo ao povo goiano. Agora, a asma, você já falou que não tem cura, né? Asma e bronquite é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por definição, não é a mesma coisa. Popularmente, as pessoas acabam chamando a asma de bronquite, mas bronquite é uma outra doença. Também afeta os brônquios, também causa inflamação, mas geralmente a bronquite, que a gente chama de bronquite crônica, é causada pelo hábito de fumar. E não uma doença genética como a asma. Mas tem criança que nem fuma, é pequeno? Não, tá com aí é bronquiolite. Aí geralmente é bronquiolite. Quando é criança e tem esse tipo de coisa, é bronquiolite. É bronquiolite, que é uma doença de vírus. E o cara com bronquiolite na infância, vai ser o cara que se fumar vai ter bronquite, não? Não, não necessariamente. Não. A bronquite é do cigarro? É do cigarro, a bronquite crônica. E pode ser só da fumaça do cigarro? Não necessariamente, mas algumas pessoas mais sensíveis podem desenvolver, sim. E tem cura? Também não. Não. Bom, e a bronquite, se parar de fumar, cura? Não. Também não? Se uma for vez a bronquite instalada, crônica, uma vez instalada, o paciente vai ser pro resto da vida. Vai ser pro resto da vida. Mas são duas doenças diferentes. Gente, qual era a diferença entre as duas? Volta lá. Não, desculpa. Ambas podem ser tratadas e curadas para sempre? Tratadas para sempre, curadas nunca. Isso. Nossa, que triste, né, doutora? E você é pneumologista, é asmática e já viu que não tem cura? Já vi que não tem cura. Eu faço meu tratamento de manutenção para evitar a crise. Como assim, tratamento de manutenção? A gente faz o que é uma droga anti-inflamatória. Ou seja, essa droga anti-inflamatória não permite que quando eu tiver contato com o alérgeno, ou seja, o fator que me dá a crise, por exemplo, um dos fatores que me dá a crise é mofo. E eu não tenha a crise. E eu uso uma bombinha diariamente que tem a droga anti-inflamatória, que hoje são os corticoides, que a gente chama de corticoide. Existem vários no mercado e cada paciente vai utilizar um que é para o caso específico dele. Eu acho que é o referente a essa pergunta, veja. Ela é a Neuza de Bauru, boa tarde para você, Neuza Scarpim. Tem um filho de 22 anos que tem asma desde bem pequeno. Depois eu quero te fazer uma pergunta, porque ela fala como se, assim, ela não tem nem o marido tem. Essa hereditariedade pode vir de avós, de outros parentes? Pode? Sim. Então tá. O avô pode ser... Pode ser. Ou foi asmático, mas teve alguém na família, mesmo que os pais não sejam. Sim. Hoje tem menos crises, mas sempre acaba tendo que tomar remédios à base de corticoides, né? É verdade que esses remédios podem prejudicar o coração? Então, existe o corticoide, como eu falei, da bombinha, que é a medicação de escolha para manutenção, para evitar a crise. E existe o corticoide em forma de comprimido ou xarope, que a gente faz na crise aguda, para diminuir rapidamente essa inflamação. Porque esses corticoides por via oral, né, pela boca, eles começam a agir em torno de 1 hora. Então, se o paciente está com aquela angústia, com aquela crise, em 1 hora ele já vai ter cessado isso. Tá? Bom, mas não pode ser frequente, então? Não pode ser frequente porque ele tem vários efeitos colaterais. E um deles é esse? Não, ele não causa um efeito direto ao coração, tipo arritmia, doença coronariana, infarto, nada disso. Ele pode causar, o principal é o aumento da glicose, o aumento do açúcar no sangue. Pode tornar essa pessoa prazo, pode ser diabético, né? Osteoporose, glaucoma e hipertensão arterial. Nossa, tudo isso? São os efeitos colaterais mais comuns se você começar a tomar corticoide pela boca sem parar, tá? Por isso que hoje a gente usa o corticoide inalatório, porque ele não vai fazer esses efeitos. Essa é a manutenção que você, como asmática, faz? E é o único jeito, finalizando aqui, infelizmente, o tempo é meio curto e tem muita coisa para falar sobre asma. Mas finalizando, você disse que faz como manutenção. Mas como assim? Você faz através de inalação ou você fica usando a bombinha? Não, tem uma bombinha que eu faço todo dia de manhã. Ah, é? E aí, cada paciente, a gente vai ver se ele vai fazer, às vezes, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Isso vai depender do grau da asma e da idade do paciente. Infelizmente, eu não trouxe o dispositivo, pena, né, doutora? né? Mas a gente sabe que é companheiro do asmático, Sim, né? é um dispositivo, um inalador, que é pequeno, ele pode carregar para o trabalho, ou, enfim, ficar em casa e tem a droga lá dentro. Tem imagem. Pode ser um desses. E mesmo que não sinta nada, como você faz para evitar a crise. Evitar. Isso. Mas aí faz pro resto da vida?
pro resto da vida. E aí esse não faz mal? Dependendo do grau da asma. É muito aflitivo ter asma? Não consegue respirar? Dá uma aflição? É horrível? É horrível. Poxa vida. Caramba. Mais alguma coisa que você queira acrescentar ao nosso público, doutora, sobre asma? Bom, às vezes as pessoas não têm o diagnóstico, então quem tiver os sintomas de asma, que são chiado no peito, tosse, que pode ser seca, pode ser com catarro, falta de ar ou cansaço para fazer alguma atividade, que procure um serviço de saúde, que procure um médico. Não é só o pneumologista que trata de asma, nas unidades básicas de saúde, o clínico, ele está apto, o clínico geral, ele está apto a tratar. E caso seja um caso muito grave, aí sim encaminhar para o especialista. Tá? É possível morrer de asma? Sim. Numa crise de asma? Sim, se não tratada, sim. Então tem que cuidar. Tem que cuidar. Roberta, muito obrigada pela vinda ao nosso programa. Vamos dar um beijo pra mãe lá. Como é o nome dela mesmo? A Nina. A Nina, carioca Nina, aqui. Olha a Roberta aqui de novo, Nina. Eu vou deixar aqui o telefone da doutora Roberta Fittipaldi para vocês. É São Paulo 11 2151 9205. E tá aí também o site, tá bom? Da doutora Roberta Fittipaldi. Obrigada, Obrigada doutora. a você. Muito obrigada por ter vindo, viu? Boa tarde. Hoje é o dia do rosa, Tá todo assim, mundo... né? Tem muita gente hoje por aqui de rosa, salmão. Legal, né? Sintonia.